Aí, pessoal, boa tarde. Vamos ao direto ao ponto. âncora do programa e eu vou entrando aqui, faço um pitaco outro, pergunto alguma coisa. Na próxima encarnação seria o Giannichini, vocês vão ver aí o que vai ser. Meditação e prece, assuntos que durante muitos anos foram esquecidos pela ciência e que hoje atraem cada vez mais pesquisadores. E você, acredita no poder da oração e da meditação? Esses são os assuntos de hoje do programa Direto ao Ponto. E para conversar com a gente sobre esses dois assuntos, nós convidamos o monge Sato, do templo budista Terra Pura, e o professor universitário Ricardo Gouche. E aqui ao meu lado, nosso colaborador de sempre, Jaime Ferreira Lopes. Obrigada a todos pela participação aqui no nosso programa. Monge, meditação, com certeza muitas pessoas já ouviram falar, a maioria das pessoas já ouviu falar, mas acho que poucas pessoas sabem o que vem a ser. Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente, obviamente de uma forma sucinta, o que é a meditação? Antes de mais nada, queria dizer que eu sinto muito amor e muita fraternidade neste ambiente. Bom. Também queria cumprimentar as pessoas que estão nos vendo e tentar ir direto ao ponto, da melhor forma possível. Eu acho, Renata, que meditação talvez tenha nascido com o próprio homem. Se o homem tem como uma das suas propriedades a consciência, a meditação é o exercício da consciência. Eu não sei como que seriam com os animais. Até já me fiz essa pergunta se os animais meditam. Eu tenho um cachorrinho pug em casa, desse tamaninho, que até dei nome a ele de paixões inquietas. Mas de vez em quando, bonô, né? Bonô, que significa paixões inquietas. De vez em quando eu me pergunto se, mesmo com paixões inquietas, não é, esse animal medita. Mas, para nós, seres humanos, eu acho que meditação tem a ver com a consciência. E eu acho isso importante, essa pergunta sua, muito direta, mas é muito importante, porque hoje em dia a meditação é sugerida para quase tudo, não é? É como se a meditação fosse aquela pomada que, passando, resolve tudo. E certamente a meditação faz bem para quem está estressado, para quem está vivendo um grande problema de tristeza, não é? Ou de angústia. A meditação ajuda as pessoas na recuperação da doença. A meditação certamente não faz mal a ninguém. Mas a meditação não é só técnica de atenção, técnica de concentração, técnica de disciplina, mas diz respeito, no meu caso, né, caso do budismo, às 4 nobres verdades que Buda Shakyamuni, chamado Siddhartha Gautama, proferiu logo após a sua iluminação, quando foi meditar embaixo de uma árvore chamada Bodhi. Parece que era uma espécie de figueira, não é? Depois de 6 anos, o Siddhartha Gautama, que era um príncipe indiano, ele sai do palácio aos 29 anos, muito angustiado. Ele vivia no bem bom do palácio imperial, com futuro garantido, porque era um príncipe, não é?
mas ele sente uma grande angústia pela vida e ele busca respostas fora dos muros do palácio. E dizem que ele se senta embaixo de uma árvore chamada bode para entrar em meditação e logo em seguida há controvérsias também, se foi logo em seguida ou foram alguns dias, ele profere as 4 nobres verdades e entre as 4 nobres verdades tem um caminho óctuplo, que é a consciência do próprio pensamento, consciência da própria visão, consciência da própria ação, da própria palavra, do próprio modo de ser, não é? E também da atenção, concentração e disciplina. E hoje em dia, não é? Muita gente acha que a meditação é apenas a técnica de atenção, concentração e disciplina. E essa pergunta sua, direto no ponto, me dá oportunidade para explicar que a meditação é mais do que uma técnica. E para o budismo, essa questão da prece, né, que é o outro aspecto que nós vamos também hoje aqui discutir. Meditar leva à atitude de prece ou isso se consegue de uma maneira conjunta? Ao meditar, ao mesmo tempo também se chega à prece. Como é que o budismo pode explicar isso ou entende isso? Eu, quando soube do tema do dia de hoje, não é? Prece e meditação, falei, puxa, mas parece simples, mas é difícil, não é? Por quê? Porque a prece parece um pedido, não é? Não sei se a prece tem a ver com a palavra pedido, mas como se a gente fosse pedir, não é? E a meditação é mais o autoconhecimento. Esvaziar-se de si mesmo, né? Esvaziar de si mesmo, mas parece esse autoconhecimento, você depende de algo superior. Esse autoconhecimento requer muita humildade da sua parte. E nesse sentido, se aproxima da prece? Eu acho que sim. Eu que antes de ser budista fui ateu, e antes de ser ateu fui cristão, não é? Eu não sei se hoje eu possa dizer que sou budista puro, não é? Minha família não é budista, eu fui batizado quando criança, eu fui ateu durante muito tempo, não é? E a minha chegada ao budismo foi mais ou menos recente, foi há 15, 16 anos atrás, não é? Então, de repente, a minha meditação está errada. Imagina. Agora, Ricardo, como a doutrina espírita vê a questão da meditação específica? Bom, inicialmente queria agradecer também o convite e partilhar do monge desse sentimento, especialmente talvez de captar a própria aura dele, né? Estando aqui ao nosso lado com esse coração nitidamente amoroso. Em analogia ao que o monge fala sobre Buda, Jesus também, em Marcos, se refere a um afastamento de 2 dos seus apóstolos a um lugar deserto para se recomporem. Então, Emmanuel, o nosso eterno professor, né, de doutrina espírita e que foi responsável pela condução da mediunidade de Chico Xavier, comenta a esse respeito, nos falando que a meditação é exatamente a busca da sintonia dentro de nós mesmos com o mais alto, mais precisamente com o próprio Mestre Jesus, já que nós somos cristãos, não é? E se nós considerarmos que, como os Espíritos nos ensinam, a consciência está dentro de nós e é a própria presença de Deus em nós, semelhantemente a Buda, Jesus, ao conclamar os seus apóstolos a buscarem um lugar deserto para encontrarem dentro de si o que precisavam, que era o repouso espiritual para melhor pensar, a visão espírita não se distingue da visão budista nesse sentido. Quer dizer, nós estamos buscando dentro de nós mesmos e por isso concordamos claramente com o monge que não se trata de uma técnica, mas de uma postura interior. É a busca em si mesmo da sintonia máxima possível com o mais alto, com o superior a que se referiu o monge, não é? Ou seja, a doutrina espírita nos ensina que precisamos, sim,
periodicamente, buscar em nós mesmos esse lugar deserto em que a gente se afaste de todas as outras contingências da vida, especialmente aquelas que nos afligem, que nos causam ansiedade, preocupações, para buscar o fortalecimento da energia que esclarece, do esclarecimento que fortifica energeticamente. Então, na visão espírita, tanto quanto na budista, entendo eu, não é? Nós temos a mesma busca, é a busca em si, na consciência do superior, para nos colocar em uma outra posição diante do que está em torno de nós. Então, por que será que a meditação tem os efeitos que já são comprovados, né? Se me permite, né? O Hospital Israelita Albert Einstein tem um núcleo de pesquisa sobre essa questão da espiritualidade e religiosidade. E uma das coisas que se constatou foi que a meditação budista diminui a ansiedade, baixa a pressão, exatamente por conta da postura que se desenvolve na meditação. Então não é só uma técnica, porque a técnica pressuporia a realização de procedimentos meramente automáticos. E a meditação, na verdade, ela é uma postura diante da vida. Por isso a doutrina espírita não se refere a um lugar X ou Y para a meditação, porque esse lugar deserto a que se refere Jesus está dentro de nós. Ou seja, é possível meditar na ótica espírita mesmo no tumulto. Como é possível não se meditar mesmo no silêncio de um deserto absoluto, fisicamente falando. Não é? Muito bem. Agora a gente faz um breve intervalo, voltamos daqui a pouco e não saia daí. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica! Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Então, o que você está esperando? Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça seu cadastro e participe! Estamos de volta hoje falando sobre prece e meditação. No bloco anterior, o Ricardo havia falado um pouco sobre os benefícios, né? Estudos mostram os benefícios da meditação. E eu queria saber do senhor, Monge, como é que o senhor avalia esses benefícios? E aí uma curiosidade, existe assim uma quantidade, quantas vezes por dia o senhor se recolhe para meditar? Ou como o Ricardo falou, essa meditação ela não é feita num lugar exclusivo? Como é que funciona isso? Eu acho que o professor Ricardo tem razão, né? Está me esclarecendo. A meditação na religião dele, não é? De fato, né? O local não é importante. A gente pode estar meditando, no caso nosso, não é? Andando, caminhando, dentro do ônibus, não é? Dentro do táxi, e assim por diante. Que é uma atitude de recolher-se, né? Exatamente, exatamente. E, enfim, não é importante essa postura. E até o tema de hoje é prece, não é? E meditação. E eu acho que os 2 aspectos são contemplados, não é? Tanto na meditação como na prece. Eu vejo da seguinte forma, talvez até para nós dialogarmos, que a desculpa e a vaidade são 2 traços do ser humano. Talvez até a gente tenha herdado isso de outros seres, não é? Mas nós achamos que se pedimos desculpa, está tudo resolvido, somos perdoados, não é? Ou nós nos envaidecemos, achando que fomos capazes, não é? Que resolvemos, que eu pude me concentrar, pude prestar atenção, eu fiz o esforço necessário, não é? Então, tanto na prece como na meditação, mas eu queria falar da meditação especialmente, evitar o risco do envaidecimento. E nós
falamos lá no templo de que a meditação pode ser feita em qualquer lugar, mas esperando que a luz do Buda nos ilumine. Que essa luz que nós temos dentro de si próprio é a lembrança da luz do Buda. E que esta luz do Buda nem sempre nos alegra, porque podemos enxergar em nós próprios a própria escuridão, a própria sombra. Mas quando nós percebemos a sombra, isso nos traz júbilo, porque percebemos uma parte de si próprio que talvez a gente não quisesse conhecer. Mas graças à luz do Buda nós conhecemos e só isto, né, já nos alegra. Monge, eu queria, viu, Renata, me veio aqui enquanto ele falava, todas as escolas, porque o budismo tem, não sei exatamente quantas correntes, escolas, né? Pois é, eu sei que são bastantes. Agora, a gente percebe que há um traço comum na questão do budismo, que é exatamente aquilo que o senhor falava no início, a busca do autoconhecimento como algo a ser conquistado pelo espírito humano, né? E na conquista desse autoconhecimento é que se pode chegar a essa iluminação. Agora, em todas as escolas budistas, naturalmente, pelo menos é o que eu já ouvi, há necessidade da disciplina, né? E, portanto, requer técnicas também. Quer dizer, ninguém vai meditar porque agora eu vou sentar aqui. Não. Eu queria que o senhor explicasse um pouco isso para a gente, porque é algo que é curioso, né? Para quem não conhece As bem. técnicas, né? As técnicas. E quer dizer, se para chegar à meditação basta eu querer ou eu tenho que me disciplinar para isso? Eu posso contar, Jaime, o que nós fazemos lá no templo, não é? Primeiro, a postura física. Então, nós pedimos que as pessoas, ou sentadas, como estamos aqui, ou sentando sobre o chão, tome consciência do próprio corpo, da própria postura física. Postura física de ser humano, não é? Com os pés bem postos no chão e a cabeça reta, voltada para o céu. Eu até digo, olha, é uma postura digna do ser humano. Talvez isso nos diferencie dos outros animais, não é? Então, tomar consciência disto. Sou um ser humano e tenho os pés postos no chão e a parte superior voltada para o céu. Tome consciência de como está seu corpo. O seu corpo vai vibrar com a vida, como as cordas do violino. E as cordas do violino não podem estar nem muito tensas, nem frouxas. Então, você pode ter o seu corpo relaxado, mas não solto. E depois, tomar consciência da própria respiração. Respirar é vida. Se nós não estivéssemos vivos, não estaremos respirando. E respiramos automaticamente, mas tome consciência da respiração. Inspirando, eu me acalmo. Expirando, eu sorrio. A calma que a inspiração nos traz é a paz da sabedoria. Expirando, eu sorrio. E a alegria que o sorriso representa é o princípio da compaixão. Ou seja, é uma disciplina, não é? Depois eu peço para o pessoal tomar consciência da própria mente. O que está se passando na sua mente, não é? Por quê? Porque talvez algumas escolas de meditação digam que é possível tornar a mente totalmente vazia. Eu nunca consegui. Certamente os grandes mestres conseguem. Mas eu digo, olha, não se preocupe com os pensamentos, sentimentos, emoções. Deixe-os fluir livremente, como nuvens que vêm e vão. E a sua mente pode continuar tranquila como o céu límpido e azul, deixando fluir as nuvens de pensamentos, sentimentos, emoções,
sem se deixar levar por elas. E tome consciência também da sua mente confiante, de coração aberto, deixando as ondas de emoções, sentimentos e até de pensamentos batendo na superfície e a sua mente confiante, de coração aberto, como o mar profundo e sereno. E é uma disciplina, não é? Eu acho que não é uma indução, mas a pessoa tomar consciência da própria presença física, isso é interessante. da própria respiração, não é? E da própria mente, não é? Que deixa fluir os pensamentos, sentimentos, emoções, deixa as emoções batendo na superfície, não é? E se ver, se observar na sua mente tranquila, mente confiante. Interessante. A gente está terminando esse bloco. Existe um tempo médio, assim, de meditação recomendado ou não? Olha, eu acho que o tempo não é muito importante, Renata, mas as minhas meditações são longas porque eu medito junto. Eu medito junto, não é? Eu não consigo... Talvez eu não seja um bom meditante profissional, mas eu não consigo meditar sem estar meditando junto. Então, depende do dia, mas eu faço mais ou menos 45 minutos por dia ou por sessão. Entendi. Ok, então no próximo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre prece. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco. Os números anteriores do Clube Amigos do Espiritismo estão disponíveis no nosso site. As revistas que viram pôster e têm 2 DVDs, com documentários, animações e videoaulas, podem ser adquiridas individualmente. Se você já é sócio, complete a sua coleção. Se ainda não é, escolha os números que desejar. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br e clique em números anteriores. Clube Amigos do Espiritismo. Participe! Estamos de volta hoje falando sobre meditação e prece. E aí, Ricardo, queria saber um pouco de você, você que é professor lá da Universidade de Brasília também, né? Cada vez mais a gente percebe que a ciência, ou alguns professores, alguns estudiosos pontuais ainda que seja, estão se voltando mais à questão da prece, por exemplo, coisa que anos atrás a gente não via. E eu queria que você falasse um pouco como é que você avalia esses estudos, essas pesquisas sobre a eficácia mesmo da prece. Nós aprendemos aí, né, com a doutrina espírita e com as visões religiosas de modo geral, e nos utilizando de Paulo, o apóstolo, né, que a ciência incha, mas só o amor edifica. Né? E nós nos aproximamos de Deus, na verdade, quanto mais sabemos, e nos distanciamos dele quanto menos sabemos e mais achamos que sabemos, que é o que a que o monge se referiu quando falou da questão da vaidade. Nós não temos a ciência, como se costuma dizer, nós temos ciências, porque a ciência é um produto humano e existem seres humanos trabalhando em perspectivas distintas. Aqui na Universidade de Brasília, por exemplo, nós temos o professor Tosta, que é reconhecido nacionalmente, não é? Todos conhecem, que faz um trabalho muito intenso de investigação no Hospital Universitário de Brasília, utilizando a meditação prânica para tratamentos, né, de enfermos até graves, e também trabalha na profilaxia, usando a oração tanto profilaticamente falando quanto terapeuticamente falando, e com resultados absolutamente consistentes, né, validados cientificamente. Há outras experiências em vários centros de pesquisa do mundo, né? Já nos referimos aqui ao Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo, associado com a USP. Temos também a Federal de São Paulo, que tem trabalhos nessa área
estudos sobre o papel da religiosidade, da crença na saúde humana, não é? E temos também no Canadá, na Universidade de Toronto, por exemplo. Se a gente for falar das universidades, é que a gente vai tomar o tempo todo do programa. O importante é o seguinte, todo aquele cientista que percebe, não é, a grandiosidade da natureza e da absoluta inconsequência de se pensar, sermos nós, né, os únicos artífices de tudo, e que o acaso comandaria todos os fenômenos, né? Esses cientistas, eles se aproximam cada vez mais da busca de uma compreensão da essência dos fenômenos, e não apenas de abordagens técnicas, digamos assim. Então, o que nós percebemos, né, no esforço sempre é de buscar nas ferramentas que a ciência disponibiliza meios de se compreender a espiritualidade que está em outro patamar de compreensão, que pressupõe uma nova postura também diante dos fenômenos. Voltando ao que o monge comentou sobre a questão da vaidade, não é, e da desculpa, nós aprendemos com a doutrina espírita, né, que a busca maior que devemos ter é a do autoconhecimento, que a meditação propicia, inclusive, também. O Emmanuel, lembrando de uma fala do Jaime, nos fala o seguinte, né? Ele faz uma pergunta e, ao mesmo tempo, responde. Ele faz a seguinte pergunta: queres encontrar com Deus? E ele responde: disciplina é o lugar. A disciplina entendida como algo de dentro para fora e não algo de fora para dentro. É óbvio que em certas situações a gente tem que se violentar ou se obrigar a ter determinadas rotinas, determinados hábitos, a benefício nosso, mesmo que nós não gostemos. Mas o crescimento espiritual propiciado, né, pela meditação, pela prece e pelo conhecimento e pelo autoconhecimento faz com que a gente discipline as energias, as forças, as potencialidades que trazemos em nós mesmos. E, nesse sentido, a oração, na ótica espírita, a prece, tem um papel primordial, porque ela realiza. Ricardo, só queria chamar a atenção o seguinte, você iniciou falando, e a Renata chamou a atenção também para isso, a questão do que a ciência está descobrindo, avançando em relação a essa questão da prece como um instrumento de solução de problemas no corpo físico das pessoas. E aí eu queria que você realmente comentasse um pouquinho, porque isso, de certa forma, as casas espíritas já fazem há muito tempo, dentro daquela questão que nós chamamos de fluidoterapia, quer dizer, unindo prece, né, a prece, a oração prece, o passe e a água fluidificada como instrumentos de recomposição espiritual, mas também de recomposição física. Essas ações, elas são constatáveis cientificamente, inclusive nessas pesquisas. Isso se mostra em processos metabólicos, celulares, que são interrompidos, especialmente aqueles que geram distúrbios, como, por exemplo, o câncer. Nós temos até uma oncologista, que me fugiu o nome agora, mas ela é oriental, lá de São Paulo também, uma pesquisadora, que atestou, né, na sua investigação que as pessoas que têm uma crença na vida após a morte têm uma reação em relação ao câncer muito mais eficaz do que aqueles que admitem que o nada é o que os espera, ou seja, os materialistas, né? Muito bem. Nós costumamos até dizer o seguinte, né, que ante o materialismo, né, que em relação à vida após a vida só nos oferece o nada, temos que concluir então que o materialismo só o nada pode nos oferecer. Ok, infelizmente já estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria de dar um espaço para vocês fazerem as suas considerações finais. Monge. Eu acho que nós, individualmente e também como sociedade, como humanidade, sempre estamos em busca de alternativas e de perspectivas. A alternativa é sempre no sentido de buscar o melhor. Será que há alternativa melhor para o que estamos fazendo, para esse tipo de desenvolvimento? Não é? E perspectiva, que pode ser um futuro mais imediato, não é? Perspectiva para
próxima década, para o próximo século, assim por diante. E tanto para nós pensarmos em alternativas, como em perspectiva, a religião e a ciência têm a mesma importância. Até eu acho que a religião vai na frente da ciência, mostrando as alternativas e as perspectivas. Verdade. Depois a ciência vai atrás, né? Exatamente. Ou seja, sem o mistério da espiritualidade, não haveria nem religião, nem ciência. E neste ponto, queria dizer que, além do amor, da fraternidade que esse programa nos propicia, o respeito pelo Espiritismo, que eu acho que não nega a parte científica da nossa vida. Ao contrário, eu acho que dentro do cristianismo mostra essa preocupação, não é, de não se descolar da ciência. Eu acho que a ciência e a religião andam juntas na busca de alternativas e de perspectiva para cada um de nós e também para a humanidade como um todo. Era isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado a vocês todos. Ricardo? Bom, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de aprender com o monge, com vocês, e relembrar que, como Jesus nos disse, né, devemos buscar para achar. Então, a postura de toda pessoa que busca uma razão de ser, de existir, né, espiritualmente, deve introjetar-se nesse lugar deserto a que se referiu Jesus, em suas meditações, mas sobretudo lembrar que, como nos ensinam os Espíritos, há uma pergunta feita por Kardec, a meditação por si só, desacompanhada das ações, do trabalho em favor do próximo, da doação de si mesmo, na minoração do sofrimento do outro, de nada nos adianta, apenas nos afasta da interação humana que é fundamental para a sociedade melhorar, se tornar mais humana, menos violenta, mais espiritualizada. Então a ciência ela deve vir para nós como uma ferramenta de compreensão de aspectos que às vezes fogem ao nosso alcance, mas lembrando que ela está, como nós, em busca da compreensão e do seu autoconhecimento também, onde não cabem a vaidade, a arrogância, mas sim a humildade e o reconhecimento da nossa pequenez diante da bondade divina que é infinita. Muito obrigado. Ok, muitíssimo obrigada a todos pela participação, obrigada a você pela companhia e até a próxima. Quietas. Mas de vez em quando, bonô, né? Bonô, que significa paixões inquietas. De vez em quando eu me pergunto se, mesmo com paixões inquietas, não é, esse animal medita. Mas para nós, seres humanos, eu acho que meditação tem a ver com a consciência. E eu acho isso importante, essa pergunta sua, muito direta, mas é muito importante, porque hoje em dia a meditação é sugerida para quase tudo, não é? É como se a meditação fosse aquela pomada que, passando, resolve tudo. E certamente a meditação faz bem para quem está estressado, para quem está vivendo um grande problema de tristeza, não é? Ou de angústia. A meditação ajuda as pessoas na recuperação da doença. A meditação certamente não faz mal a ninguém, mas a meditação não é só técnica. Aí, pessoal, boa tarde. Vamos ao direto ao ponto.
do programa e eu vou entrando aqui, faço um pitaco outro, pergunto alguma coisa. Na próxima encarnação seria um Jane. Muitas pessoas já ouviram falar, a maioria das pessoas já ouviu falar, mas acho que poucas pessoas sabem o que vem a ser. Queria que o senhor explicasse um pouco para a gente, obviamente de uma forma sucinta, o que é a meditação. Antes de mais nada, queria dizer que eu sinto muito amor e muita fraternidade neste ambiente. Bom. Também queria cumprimentar as pessoas que estão nos vendo e tentar ir direto ao ponto, da melhor forma possível. Eu acho, Renata, que meditação talvez tenha nascido com o próprio homem. Se o homem tem como uma das suas propriedades a consciência, a meditação é o exercício da consciência. Eu não sei como que seriam com os animais. Até já me fiz essa pergunta se os animais meditam. Eu tenho um cachorrinho pug em casa, desse tamaninho, que até dei nome a ele de Paixões Inquietas. Vocês vão ver aí o que vai ter. Meditação e prece, assuntos que durante muitos anos foram esquecidos pela ciência e que hoje atraem cada vez mais pesquisadores. E você, acredita no poder da oração e da meditação? Esses são os assuntos de hoje do programa Direto ao Ponto. E para conversar com a gente sobre esses dois assuntos, nós convidamos o monge Sato, do templo budista Terra Pura, e o professor universitário Ricardo Gouche. E aqui ao meu lado, nosso colaborador de sempre, Jaime Ferreira Lopes. Obrigada a todos pela participação aqui no nosso programa. Monge, meditação com certeza muito... De atenção, técnica de concentração, técnica de disciplina, mas diz respeito, no meu caso, caso do budismo, as 4 nobres verdades que Buda Shakyamuni, chamado Siddhartha Gautama, proferiu logo após a sua iluminação, quando foi meditar embaixo de uma árvore chamada Bodhi. Parece que era uma espécie de figueira, não é? Depois de 6 anos, o Siddhartha Gautama, que era um príncipe indiano, ele sai do palácio aos 29 anos, muito angustiado. Ele vivia no bem bom do palácio imperial, com futuro garantido, porque era um príncipe, não é? Mas ele sente uma grande angústia pela vida e ele busca respostas fora dos muros do palácio.